Galera, beleza? Assustou? Desculpa. O assunto hoje, função exponencial. A gente traz uma carga ali, um pouco de propriedades de potência, a gente traz uma carguinha ali, um pouquinho de equação exponencial, algumas ideias, né? Lembrando que eu tentei bater na tecla com vocês nas últimas aulas, o que é importante para a gente das últimas aulas é exatamente as propriedades, a gente saber utilizar as propriedades de potenciação e radiação. Lembrar que radiação pode ser também uma escrita na forma de potência, e aí aplicar essa ideia de as operações ali dentro usando as propriedades, tá? Eu espero que tenha ficado clara essa ideia do uso das propriedades, porque na aula de hoje a gente vai abordar função exponencial. E função exponencial a gente trabalha ideia de função. O que é uma função, né? É uma estrutura matemática que você calcula um número em função de outro. E exponencial porque você vai ter a construção, né? A estrutura de expoente, de potência dentro dessa estrutura matemática, dentro dessa função, tá? Para a gente ter uma introduçãozinha rápida, né? Para falar um pouco a respeito de função exponencial, vocês estão abordados, vocês estão inseridos num contexto de pandemia, tá? A pandemia, quando ela é estudada, ela traz à tona a ideia de contaminação, a ideia de propagação da doença, tá? E isso envolve vírus, em algumas doenças envolve bactérias e por aí vai. E dentro do estudo de bactérias, dentro do estudo de vírus, de doenças, né? Quando você vai trabalhar com medicação, existem estudos que utilizam, né, ou se baseiam dentro de função exponencial. Assim como também um caso que a galera comenta aí, que é a respeito da fofoca, né? A fofoca ela também é estruturada dentro de uma função exponencial. Porque você deve ter ouvido nesses últimos dias que cada pessoa contaminada passou para outras 3 a doença do corona, né? O Covid-19, o coronavírus. Essa uma das últimas notícias que eu ouvi a respeito dessa estrutura matemática é que cada pessoa contaminada acabou passando ou transmitindo o corona para mais 3 pessoas. Vamos pensar da seguinte forma, só para a gente montar a estrutura na nossa cabeça. Uma pessoa contaminada passou para 3. Quando eu tenho 3 pessoas contaminadas, essas 3 pessoas contaminadas passam para... Se cada uma passa para 3, né? A primeira passou para 3, a segunda para 3, a terceira para 3. Eu tenho um total de 9 pessoas contaminadas, né, no segundo dia, vamos dizer assim. Essas 9 pessoas, cada uma delas contamina 3. Então eu tenho um total de 27. Essas 27 pessoas, cada uma delas contamina 3. Eu tenho um total de 81 pessoas. 243 e por aí vai, eu vou multiplicando por 3, né? Esse crescimento que a gente diz de 1 para 3, de 3 para 9, 9, 27, 27, 81, 81, 243 e por aí vai, a gente diz que é um crescimento exponencial. E aí é aí que entra a característica de função exponencial dentro da situação que a gente vive hoje. Dentro da nossa pandemia, a gente vive, ou na verdade, lógico, né? Ela é dinâmica, ela não vai ser exponencial para sempre. Ela não vai ter um crescimento eterno, né? A gente tende a encontrar uma vacina, a gente tende a encontrar um remédio, métodos de prevenção. Tanto é que se você for lá no começo da pandemia e procurar arquivos a respeito dela, em alguns lugares do mundo já existia a relação de cada pessoa contaminada, ao invés de contaminar 3, contaminar 1 e alguma coisinha, 1 alguma coisinha. Assim como tem países que a taxa de contaminação de pessoa para pessoa era que cada pessoa contaminada estava contaminando 5. Se eu não me engano, teve um país que chegou a contaminar, cada pessoa contaminada contaminou 8. Eu não lembro agora qual é o país. Você vai recebendo essas notícias e vai verificando, né?
Então, a gente tem dentro da situação atual, de certa forma, uma função exponencial, ou uma ideia de função exponencial, tá? Já que estamos falando de doença, vamos falar também um pouquinho de bactéria. Existe um estudo baseado em bactéria, que você consegue relacionar a quantidade de bactérias, da cultura de bactérias dentro de um ambiente, também relacionando o tempo que ela está ali dentro com a quantidade, utilizando uma função exponencial, tá? E é importantíssimo a gente ter essa ideia de contextualização, por quê? Porque função exponencial, quando cai num vestibular, quando cai em um Enem, ele vai vir contextualizado. Dificilmente você vai ter uma função exponencial de forma bruta. Utiliza essa função exponencial. Não, ele vai utilizar a contextualização. É feita uma pesquisa, é feita um estudo baseado nisso, né? Obtendo, e às vezes ele não dá nem a função. Ele te dá todas as características para você montar a função, tá? Então, é necessário sim a gente ficar atento, né? A gente precisa saber, por exemplo, a quantidade inicial, quantas pessoas infectadas ou quantas bactérias tem, de quanto em quanto tempo ela dobra, ela triplica ou algo assim. Tá bom? Eu vou para o quadro agora para a gente poder falar um pouquinho mais a respeito de função exponencial. A ideia básica de função exponencial é baseada nesse formatinho aqui, f de x igual a a elevado a x, tá? Detalhezinhos rápidos, tá? Função, a gente trabalha f de x, é exponencial porque o x, a nossa variável, está no expoente. Detalhes desse tipo de função. Toda vez que eu olho esse tipo de função, eu tenho características que eu tenho que seguir. Por exemplo, o meu a tem que ser maior do que zero. Por quê? Porque se meu a for menor do que zero, fica claro para você que aí vai depender do meu x, trabalhando com os números inteiros, né? Se meu x for par, isso tudo é positivo. Se ele for ímpar, isso aqui seria negativo. E aí eu não consigo fazer um gráfico, né, de uma função que obtenha continuidade, porque para esse x, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo. E eu não tenho também valores, por exemplo, negativo, que se aqui for negativo e o meu x for 1/2, também já não possui. Então, para a gente eliminar esses problemas, a gente fala, olha, o meu a tem que ser maior do que zero, o meu a tem que ser positivo. Um outro detalhezinho é que meu a tem que ser diferente de 1. Por que meu a tem que ser diferente de 1? Porque se no lugar do a eu colocar 1 elevado a qualquer número vai dar 1. E aí tem uma função constante aí, né? Então, eu preciso ter exatamente essas características, tá? Essas características. Galera, eu vou usar uma abordagem um pouco diferente do que está colocado ali na apostila de vocês, tá? Ele cita ali já a questão de você ter uma função exponencial crescente ou decrescente. Eu tenho que ter essas características, mas eu vou já trabalhar direto com o que vai determinar se ela vai ser crescente ou decrescente, tá? Eu tenho dois intervalos diferentes. O meu a ser maior do que 0 e menor do que 1. O meu a ser um número 0, alguma coisa. Deixa eu já fazer uma observação. Quando eu tenho esse intervalo aqui, você até pode ter 0,2, 0,3, 0,15, 0, qualquer coisa. Mas geralmente, não estou dizendo que 100% dos casos, mas geralmente ele vai representar o a numa fração, tá? Então eu preciso de uma fração própria, ou seja, o meu numerador ser menor que o meu denominador. Quando eu tiver esse caso do meu numerador ser menor que o meu denominador, eu estou exatamente nessa posição. Se a minha base for uma fração nesse formato que eu estou falando, eu estou dentro desse intervalo. Esse intervalo me gera um gráfico ou uma função decrescente. Tá? Decrescente. Esse é o primeiro intervalo que a gente tem. O segundo intervalo que a gente tem, olha, ele não pode ser igual a 0, não pode ser menor que 0. Esse aqui eu estou pegando entre 0 e 1, o próximo vai ser maior que 1. Quando eu tenho qualquer número maior que 1, então 2, 3, 5,7, 10, alguma coisa, qualquer número, 1,1, 1,02 é maior do que 1,
ele já entra nesse intervalinho aqui, tá? Então, se a minha base estiver nesse intervalo, a nossa função vai ser crescente. Ok? Eu não sou muito de ficar falando de características, mas isso aqui é muito importante para esse tipo de função, tá? Para esse tipo de função aqui. Antes de a gente fazer a abordagem que eu quero, tem mais uma característica que eu quero colocar para vocês. É que se eu tenho esse formato de função, quanto vale o f de zero? Quanto vale o f de zero? Repara que o meu a, eu sei que a é um número maior do que zero, diferente de 1. Tanto faz se ele for assim ou assim, tá? Crescente ou decrescente. O meu f de zero vale sempre a mesma coisa. Por quê? Porque qualquer número elevado a zero, o único número que elevado a zero não vai dar a mesma coisa, vai ser o zero, tá? Mas eu sei que o a é diferente de zero por causa disso aqui. Eu sei que o meu f de zero sempre vai valer 1. Essa é uma característica importantíssima da minha função exponencial. Importantíssimo, tá? O que vai acontecer aqui? Eu vou trabalhar com dois valores de A para a gente poder verificar, né, a ideia de ser crescente e decrescente e depois fazer a abordagem do gráfico. Eu vou escolher, só quero escolher valores diferentes do que está aqui para vocês. Aqui é o 2,5. Puxa, são os menores valores. Vamos pegar aí um valor de A. Eu vou pegar primeiro A igual a... Vou pegar 3 mesmo. Tá? Presta atenção, A igual a 3. Isso vai me gerar a função f de x igual a 3 elevado a x. Tá? Escolhi x igual a igual a 3, então eu tenho essa função, f de x igual a 3 elevado a x. Esse é o caso, basicamente, que eu falei para vocês a respeito ali da pandemia no começo da aula, né? Se eu vou fazer uma tabelinha, aonde eu vou ter valores para x e os valores de f de x. Só para a gente ver o que acontece. Vou pegar 4 valores mesmo. Até porque a gente já citou esses números aí, né? Esses números já foram citados para nós. Valores de x. O primeiro que eu vou pôr, 0. Quando x vale 0, o f de 0 vale 3 elevado a 0, que vale 1. Quando x vale 1, 3 elevado a 1, 3. X vale 2, 3 elevado a 2, 9. 3 elevado a 3, 27. Você consegue verificar que o valor da função, conforme cresce o x, cresce o valor da função. Por isso que a gente diz que ele é crescente. E aí existem algumas características que seria importante a gente pensar, professor, mas beleza, aqui você está dizendo que o a tem que ser maior do que 0, o a é diferente de 1, mas e o x? Pode ser qualquer número? Pode ser qualquer número. Então eu vou fazer uma outra tabelinha aqui. Olha só isso aqui. E aqui é importante o porquê que eu falo para vocês a respeito de propriedades, tá? Galera, quando eu aprendo a trabalhar com as propriedades, eu aprendo a trabalhar com esse tipo de coisa de boa, bem de boa. Vou manter aqui o x, o f de x, né? Mesma função, estou trabalhando com essa função aqui ainda. Agora eu vou trabalhar com valores negativos. Por exemplo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O que significa eu colocar no lugar do x, por exemplo, o menos 1? É eu falar 3 elevado a menos 1. Acontece que, opa, professor, tem uma propriedade que me diz que quando o expoente é negativo, inverte a base. Exatamente. A aplicação da propriedade aqui dentro simplesmente diz o seguinte: 3 elevado a menos 1, 1/3. 3 elevado a menos 2, inverte, vai ficar 1/3, 1/3 ao quadrado. 1/3 ao quadrado, 1/9. 1/27, 1/81, e por aí vai.
Olha só o que está acontecendo. Só toma cuidado porque quando eu montei a tabelinha, eu montei daqui para cá aumentando e aqui está diminuindo só para o mesmo lado. Repara que como eu aumentei aqui o x, aumentou o valor da minha função. Quando eu diminuí o meu x, diminuiu também a minha função, né? Isso aqui é 0,333333, isso aqui é 0,111111 e ali são valores cada vez menores. Então, quanto maior o meu x, maior a função. Quanto menor o meu x, menor a função, tá? Se eu fosse montar uma estrutura de gráfico para essa figura, vou apagar aqui. Vou pôr um esboço do plano cartesiano. Deixa eu pensar aqui. Vou tentar fazer um esboço aqui, tá, gente? Os primeiros valores que a gente tem ali, para x igual a 0, eu vou ter o 1. 1 vai ter o 3. 3 vai ter o 9. E por aí vai. Aqui vai ter, né, no menos 1 vai ter 1/3. Olha só o desenho do gráfico aparecendo aqui, ó. E aí o desenho que a gente tem, não sei se vocês conseguem enxergar, é um crescimento extremamente grande. Esse crescimento exponencial, ele vai tendendo a ficar cada vez mais inclinado. Lógico, ele não vai ficar reto nunca, né? Vai ficando cada vez mais inclinado. E quando a gente fala de um crescimento exponencial dentro de uma pandemia, é aqui que eu quero que você comece a ver qual que deve ser a nossa preocupação dentro da pandemia, né? Mas o crescimento está assim, o crescimento está assim. Mas se eu tiver um crescimento exponencial, se a gente não conseguir conter dentro da possibilidade do isolamento, dentro de remédio, dentro de medicação e tudo mais, né? Se eu tiver um crescimento exponencial, conforme eu aumento o meu A, que nesse caso é 3, que é o que a gente ouve hoje em dia, vai ficando cada vez maior, e a tendência é ficar cada vez mais inclinado e ter uma propagação muito maior do vírus. Tá? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Qual é o detalhezinho, galera? Eu vou trabalhar aqui agora, eu vou apagar aqui, eu vou mudar o valor do A. Tá? Eu vou mudar o valor do A. Só que eu vou deixar essa mesma tabela aqui. Eu tenho agora um outro valor de A. Eu vou colocar o A 1/3. Professor, peraí, como é que vai acontecer isso aí? Como 1/3, né? Como é que eu vou aplicar isso aqui dentro da pandemia? Você não consegue contaminar 1/3 de pessoa. Então, nesse tipo de caso, não é o ideal que a gente vai estudar a pandemia aqui, tá? Então, isso aqui seria uma outra aplicação. A função que a gente tem é 1/3 elevado a x. E aí eu consigo usar essa função aqui, eu vou passar para esse lado aqui, eu consigo usar essa função para construir a tabelinha, né? Por exemplo, 1/3 elevado a 0, 1/3 elevado a 0, qualquer número elevado a 0, 1. 1/3 elevado a 1, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, 1/3. 1/3 ao quadrado, propriedade, tá, gente? 1/3 ao quadrado, 1 ao quadrado vai dar 1, 3 ao quadrado, 9. Vai dar 1/9. Aqui vai dar 1/27 avos. E aí, agora que eu venho para os valores de x negativo, olha, 1/3 elevado a menos 1. Inverte a base. Quem é a base? 1/3. O inverso do 1/3 é 3. 1/3 elevado a menos 2. Inverte 1/3, vai dar 3. E deixa o expoente positivo. 3 ao quadrado, 9. Então vai ter 3, 9, 27, 81 e por aí vai. Acabei colocando tudo laranja, mas não tem problema, tá? Se eu vou fazer agora a estrutura do gráfico desse desenho, olha só como é que vai ficar.
x0 é o mesmo ponto, 1/3, e vai se aproximando cada vez mais do eixo x. Enquanto eu venho para cá, e vai ter esse desenho aqui, ó. Verifica agora a diferença, né? Esse segundo gráfico que a gente colocou em vermelho, ele da esquerda para a direita ele diminui, ele é decrescente, enquanto o outro ele é crescente. Beleza, galera? Eu acho que eu tentei deixar o mais claro possível a questão dos gráficos, assim como da característica do A, né, e da tabelinha, para a gente poder discutir a respeito disso aí. Deixa eu só verificar uma coisa para vocês. A apostila de vocês ela não cita um caso que é importante. E aí eu quero falar com vocês uma coisa que não tem na apostila. E aí eu gostaria muito que vocês anotassem isso aí, tá? Então, pega seu caderno. Se você não tiver com seu caderno ainda anotando esses detalhes, eu quero falar de forma bem sucinta a respeito dessa função aqui, ó. F de x igual a ax mais b. Aonde b é um número real qualquer, tá? Entenda que o f de x igual a elevado a x é exatamente a função exponencial que a gente estudou. O que eu estou dizendo é o seguinte, quando eu vou somar ou subtrair alguma coisa aqui, né? Porque meu b pode ser negativo também. O que é esse b que a gente tem aqui? De forma bem sucinta, b é um deslocamento vertical. Isso não está no material de vocês e eu acho que é importante a gente ter essa ideia. E aí agora eu vou dar uma função com valores para ficar mais claros para vocês, né? Por exemplo, f de x igual 3 elevado a x mais 1. 3 elevado a x mais 1. Por que isso é importante? Por causa do gráfico, na hora de fazer análise do gráfico, tá? Se eu for analisar essa função que eu dei para vocês agora, f de x igual a 3 elevado a x mais 1, essa parte aqui a gente já sabe como é que funciona, 3 elevado a x. Para x igual a 0 vale 1, depois 3, 9. Se eu for calcular, se eu for montar uma tabelinha, última tabelinha que eu vou montar, tá, gente? Prometo. X, f de x. Vou montar uma única tabela só para a gente colocar ali. Repare que agora eu estou trabalhando com os negativos e com os positivos juntos, diferente do que eu fiz na outra construção, porque agora a gente já entende que é tudo a mesma coisa, vai ter uma ligação do gráfico e tudo mais. Para x igual a menos 2, 3 elevado a menos 2, a gente já sabe que vai dar 1 nono. 1 nono mais 1, olha só, vou escrever aqui, ó. 1 nono mais 1, para eu fazer essa conta, 9 vezes 1, 9, com mais 1, 10, 10 nonos. Ou eu posso deixar 1 nono mais 1. 3 elevado a menos 1, 1 terço. 1 terço mais 1, 4 terços. Ou eu posso deixar 1 terço mais 1. 3 elevado a 0 vai dar 1, 1 mais 1, 2. 3 elevado a 1 dá 3, com mais 1, 4. 3 ao quadrado dá 9, com mais 1, 10. Olha o que vai acontecer na hora que você for montar o seu gráfico. No lugar do x igual a 0, ao invés de estar nesse ponto, vai estar 1 para cima. Para x igual a 1 vai estar 4, vai estar 1 para cima. 2 vai dar 10, vai estar 1 para cima. Aqui vai estar 1 para cima, 1 para cima, 1 para cima, 1 para cima. E a hora que eu faço o gráfico dessa nossa função, repara que é quase o mesmo, só que a distância que a gente vai ter aqui, lógico, eu fiz a mão livre, né?
vai ser sempre de 1. Aqui ficou meio torto, mas a distância, né, que a gente vai ter sempre vai ser de 1. Quem é esse 1zinho que dá essa distância aqui? É aquele valor 1 que está aqui, ó, tá? Esse 1. Ah, professor, e se eu subtraísse? Aí o meu gráfico, ao invés de ficar para cima desse aqui, vai ficar para baixo, tá? Importantíssimo a gente aprender a trabalhar com o deslocamento que é dado com esse B aqui, tá? Galera, o que é importante para a gente nesse ponto? Eu saber as propriedades, a aplicação das propriedades e a ideia de função. Beleza? Então, até a próxima aula, tá? Eu espero que todos tenham entendido. Se não entenderam, a gente vai ter aulas 1 para vocês tirarem as dúvidas. Não se preocupe. Um grande abraço.